Tudo bom, pessoal? Hoje, com o meu amigo Alex Lira, aí, da pessoal? Lyrics, que vocês já conhecem ele, nós resolvemos fazer um vídeo porque na semana passada o Alex veio aqui, a gente almoçou junto, e ele me colocou algumas ideias que eu achei muito legais para quem pretende ter uma forma de renda, né, diferente aqui dos Estados Unidos. Não estamos falando de visto, não estamos falando de direito de trabalho, não estamos falando de autorização para trabalho, estamos falando de dinheiro. Dinheiro. Né? Investimento. É investimento, aporte financeiro e rentabilidade. Gostei bastante mesmo da ideia dele. O Alex, que já tem aí uma certa experiência com isso, né? Que você já vem trabalhando com isso há algum tempo, inclusive para você mesmo, né? É um projeto dele que ele já desenvolveu para ele mesmo, passou a fazer para outras pessoas. Gostei bastante, quero trazer para vocês. É basicamente um projeto de locação short term. Short term, exato. Né? São locações curtas, por curtos períodos de tempo. Tem algumas empresas que agora até fazem isso, né? Locação por dia, por semana, por mês, que não são aquelas locações comuns de aluguel de casas que você fica o ano inteiro. Não, você vai para um determinado lugar, você fica um dia, você aluga por aquele dia. É um quarto, uma kitnet, um estúdio. Exato, um quarto, um apartamento compartilhado, tem diversos tipos. Bacana. Então, Alex, apresenta para o pessoal isso, tenta explicar, porque às vezes quem está do lado de lá não sabe, não tem ideia do que seja, e vamos tentar começar a desenhar o projeto para eles. Vamos lá. Bom, para quem já me conhece dos cursos, eu sou engenheiro civil e especializado em gerenciamento de projetos, tá? Então esse é o meu negócio principal que eu trato, é o meu carro-chefe. Paralelamente eu tenho alguns investimentos, um business na verdade, na área de short term rental. O que seria isso? Que fica na Europa. Que fica na Europa. O que seria isso? Hoje é um trend, é uma tendência, né? Você está nesse mercado do sharing, está aí o Uber, está aí outros sites que promovem você compartilhar espaço. Então, vamos dar um exemplo então, para quem não tem ideia. Seria um Uber da locação. Uber de uma locação de um apartamento, exato. Uma casa, um quarto. Exato. Então hoje você tem muita facilidade de você alugar o seu quarto que está vazio, ou alugar um apartamento inteiro, para diversas utilizações, seja para turismo, uma família que está a turismo, ou alguém que vai a business e precisa de um quarto e acha muito melhor alugar por short term do que ir para um hotel, por diversas razões, enfim, porque tem a companhia de ter outra pessoa na casa, ou porque ser mais próximo do ponto que ele precisa, ou mesmo pelo preço, né? Porque que muitas vezes é por causa do preço. Do preço, que acaba sendo mais barato do que um hotel, e a facilidade de você ter de você poder usar a cozinha, usar a lavanderia, que você não tem essa condição no hotel. Quando você está no hotel, você é obrigado a usar o restaurante, a usar o serviço, que é muito caro. Então, hoje em dia, isso é muito prático. Você faz a sua comida, você precisa lavar uma roupa e tal. Você tem alguns serviços ali, equipamentos prontos para você usar, uma casa pronta para você usar. E isso é um mercado que está crescendo demais no mundo inteiro. Tá? A gente já tem trabalhado isso há 3 anos, e isso não é uma tendência regional. Tá? É Europa, é aqui nos Estados Unidos. Eu trouxe até um número aqui para passar para vocês. Vamos lá. Você tinha mostrado para mim, inclusive, um site que é só... uma notícia que se refere só ao mercado da Flórida. Da Flórida. Eu peguei essa notícia, eu tinha lido ela há um tempo, que a Flórida é um dos estados que mais crescem nessa área, pelo seu potencial de turismo. Tá? Então, olha, só um desses sites que trabalham com short term rental, em 2016 teve um faturamento de 273 milhões de dólares. Só no estado da Flórida. A gente está falando de 1,5 milhão de pessoas que vieram... Mais de 20 milhões de dólares por mês. Exato. Né? Exato. É um número expressivo. 1,5 milhões de pessoas usaram o serviço de short term rental através desse site em 2016. Muito bacana. Um site só. Um site só. Ou seja, o número é muito maior que esse. É muito maior. Você tem diversos canais, na verdade. Os formais e os informais. Os formais e os informais. Sites que utilizam esse trabalho, pelo menos uns 3 estão aí disputando o mercado. E tem outras fontes de você captar, que quem está no mercado como eu já conheço. Por exemplo, um que eu posso citar seria as escolas de inglês, né, que utilizam short-term rental para os estudantes. Então, tem diversos canais e com certeza é um fato. Hoje, você comprar um imóvel e você colocar numa locação regular, você está falando de um retorno.
Certo. Se você compra um imóvel, você coloca na mão de um administrador que vai utilizar esses meios, você está falando aí muitas vezes de 2 vezes o retorno, 1,5 vezes o retorno. Certo. Acaba sendo bem interessante. Vamos falar um pouco para o pessoal essa questão do investimento do retorno. Vamos começar do pequenininho e vamos chegar até aquele projeto maior que você colocou. Sim. Eu só vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu falo em todos os vídeos, eu quero deixar muito claro isso para vocês. A Loyalty não trabalha com dinheiro de ninguém. Todos os projetos que a gente desenvolve são projetos administrados por fundos. Não adianta falar, poxa, mas eu quero mandar um dinheiro para sua conta. Nós não vamos receber, tá? Você pode contratar o projeto vai ser colocado, vai ser implantado, vai ser gerenciado, vai ser efetivado, mas o gerenciamento financeiro a gente não faz, certo? Então vamos lá, vamos falar de um pequenininho. A pessoa resolve comprar um apartamento de 3 dormitórios. 3 dormitórios, ok. Hoje você, sei lá, a gente pode considerar aí na faixa de 180 mil, 200 mil, correto? Escolhendo, eu tenho um apartamento em Pompano, eu paguei bem menos porque eu comprei esse apartamento aí num foreclosure, mas hoje ele vale aí em torno de 180 mil dólares, 190 mil dólares, ele tem 3 dormitórios. Certo. Então se a gente pensar, vamos fazer um comparativo rápido. Ele está alugado. Isso. Só para a gente fazer um comparativo. Esse meu apartamento está alugado por $1.900 por mês. Okay. Eu pago condomínio, pago os impostos referentes a esse apartamento, pago a manutenção, de vez em quando dá um probleminha que eu tenho que resolver. Na verdade, até o ano passado deu um problema um pouquinho maior. Eu gastei $450 numa máquina de secar nova. Parece, né? Retoquinho aqui, um ajuste ali, um ar-condicionado que precisa de uma manutenção. Então vamos colocar aí uns $500 por ano, é o que me dá de manutenção. Eu gasto entre condomínio, IPTU e... Se a gente representar isso mensal, $500. quanto que a gente poderia botar um mensal de gastos? Vamos colocar uns $550 mensais tá. de gastos com tudo. Então, sei lá, isso aqui sobra... De 1.900 sobra 1.350. né? Exato. Líquido mensal. Isso. Então, vamos lá. Simulando, hoje um valor médio de um quarto, a gente chama um quarto single, mas um double room, que vai ser para um casal, então tá aí variando entre 50 a $80 nessa área aqui. Por dia? Por dia. Por quarto. No sul da Flórida, isso varia, depende enfim. Por dia ou por quarto? Por dia por quarto, tá certo? Então, vamos considerar um valor mediano aqui de $60, tá? Que não é o mais alto, é um valor da média para baixo. Então, se você considerar que eu tenho 3 quartos, né, vezes $60 por dia, a gente está falando de 180 dias, né? 180 dias. Se você multiplicar isso por 30 dias, porque o rental é fim de semana, é feriado, pelo contrário, isso até aumenta em alguns períodos do ano, então a gente está falando de 5.400 mês. Lógico que nem sempre você tem 100% de ocupação. Vamos colocar 60% de ocupação. Olha, acredito que um número bem razoável, 70%. Tá. É um número bem razoável, 70%. Eu opero, só para você ter uma ideia, os meus investimentos chegam a 85% a 90% de ocupação. Tá. Isso exige uma experiência e tal. Mas vamos lá, 5.400 com 70% de ocupação, você tem 3.780. É o dobro do que eu vejo. Logicamente, isso aqui vai ter um custo. Se você contrata uma operadora, que é o que a gente está propondo, administrar isso, com a nossa experiência, seria uma taxa aí de botar 15% de administração, né? Se você tirar aqui os 15% de administração, que seria toda a operação de anúncio, de busca nos canais, de administração, de receber o cliente, de organizar, de limpar a casa, manutenção, seria um property manager focado em short-term rental. Tá. Porque isso realmente, quando a pessoa começa a assumir essa responsabilidade, principalmente quem está fora daqui, é muito trabalhoso. Você tem uma rotatividade nisso daí, você tem que estar presente. Então, é necessário ter uma administração. Então, 3.213. Então, comparar os 3.213 com os teus 1.350... Não, mas aí desses 1.350, então, aí a gente precisa tirar os 550. Vamos tirar os 550. 2.663. Nós estamos falando aí $1.100 a mais no mês. 1.300.
né? Tirando o teu líquido deu 1.350, agora o líquido exato, deu 2.663. $1.300 a mais. Nós estamos falando o dobro. O dobro. É o dobro. Exato. Bom, e se a gente fizer isso daí numa proporção um pouco maior? É o que a gente está imaginando, né? Eu tenho isso não é uma ideia minha, isso é uma tendência de mercado. A gente está querendo se estruturar para atender. A gente sempre recebe, eu conversei com o Daniel, sempre pessoas querendo investir. Poxa, Alex, eu tenho a minha empresa, então me procuram o que é que eu posso fazer nos Estados Unidos, o que é que eu posso investir, eu tenho X, eu tenho Y, eu tenho alguém que quer investir. Então eu conversei com o Daniel, Daniel, a gente podia fazer algo que pudesse canalizar esse pessoal para um investimento seguro, né? Então você comentou comigo e eu desenvolvi essa ideia de fazer um fundo de investimento, aonde pudesse ter um grupo de investidor, que você falou, ter um fundo de investimento para administrar. Porque às vezes as pessoas não têm $150 mil para comprar um apartamento. Exatamente. Mas ela tem 15. E tem um amigo que tem mais 20. Exato. Tem um amigo que tem mais 10. E tem um amigo que tem mais 15. Juntar um grupo, colocar isso dentro de um fundo gerenciado por um banco e passar a fazer o projeto individualmente. Pequenos grupos gerenciando pequenos projetos que podem ir aos poucos crescendo e se desenvolvendo. E aí você está falando de duas coisas muito interessantes. Você tem um fundo de investimento em imóveis, que é uma coisa que se valoriza, é um ativo, com certeza, que um hoje em dia vai valorizar. Não tem o que se falar. Eu comprei esse meu apartamento por $75 mil há 3 anos atrás, num foreclosure, né, numa situação de foreclosure, foi uma oportunidade. Não imagina que vocês vão comprar um apartamento de $75 mil. Hoje não tem. É um achado. É um achado, aparece uma situação Sim. dessa. Dá para comprar um apartamento de $180 mil num foreclosure, numa situação diferenciada, pegar o proprietário meio na pressão de trocar de casa, de repente ele quer comprar um imóvel melhor, você vai numa negociação boa, você compra esse imóvel por $150 mil? Possivelmente, né? Num foreclosure, talvez por 120, 110, provável, tá? Mas vamos ser pessimistas e imaginar esse imóvel no mesmo valor de 180 mil. 10 pessoas com $18 mil, colocando dinheiro num fundo de investimentos, eu acho que é uma situação, interessante. de rentabilidade bacana, né? Inclusive de você, se for o caso, planejar algo do zero, né? Eu tive experiências, eu uso esse serviço, eu forneço e uso. Quanto está dando o percentual aí? Vamos lá, em cima dos 180 mil. Vamos imaginar um imóvel de 180 mil retornando tá. 2.660. Vamos ser um pouco pessimista para botar um número um pouco mais baixo propositalmente. Eu vou acrescentar aqui mais uns $300 de custo por custos diversos, tá? De manutenção, de roupas de cama e tal. Então a gente baixa isso daqui para 2.300, tá? Então 2.300, 12 vezes dá um ano, né? Uhum. Isso está dando 27.600 dividido pelos 180 mil, 15%, quase 15%. 15% ao ano. Ao ano. Se você pensar num investimento imobiliário de long term, nós estamos falando aí hoje numa rentabilidade boa, em torno de 6 a 8% ao ano, long term, tá? São duas coisas totalmente distintas. Long term é uma coisa segura que você está colocando ali um inquilino no qual você já analisou a ficha dele, já pediu os depósitos de caução, de segurança e tudo mais, ele já está ali, ele vai ficar ali por longo período, 12 meses, 15 meses, 24 meses, às vezes 30 meses. Aqui nós estamos falando numa rotatividade, que obviamente está te pagando mais, consequentemente também está te trazendo um risco a mais. Exato. Porque você pode não ter, pode não ter aquele giro todo. Mas em compensação, a margem de rentabilidade, ela é o dobro. No modelo de administração que a gente está desenhando, a gente vai oferecer 2 tipos de serviço. O serviço que seria os 15% com base na ocupação, ou se a pessoa ela tem uma aversão a risco, a gente define um fixo, e aí a gente administra e já define aquele fixo no ano. Porque a gente conhece o mercado, a gente sabe o que vai dar. E aí a pessoa, se não tem um certo conforto com o risco, vai no fixo. Vai no fixo. Se quer ir junto, vamos tentar ver a máxima vacância possível durante o ano. Perfeito. E se a pessoa quiser uma coisa um pouco maior? Que foi o que a gente estava conversando. Às Exato. vezes, eles chegam e falam assim, olha, achei bacana o projeto,
Eu tenho um capital um pouco maior aqui, eu me juntei com outras pessoas, acredito no projeto, principalmente porque o projeto não é gerenciado por nós, é gerenciado por um fundo, né, o que dá uma segurança muito grande para as pessoas, e o que eu acabo também sempre sugerindo que as pessoas façam, porque todo fundo ele tem uma assinatura de uma instituição financeira. Exato, seus controles, sua segurança. Que controla, segura e checa e tudo mais. E isso é auditado por uma outra empresa de auditoria. Então acaba trazendo muita segurança para as pessoas. Quando eles dizem, olha, poxa, eu não tenho 15 mil, eu tenho 300 mil, eu tenho 500 mil, eu tenho 100 mil, eu tenho 80 mil, são valores um pouco maiores. Sim. Dá uma ideia de um outro projeto. Aí entra a nossa área de gerenciamento de projetos, né? Pela minha vivência, tanto investindo como sendo cliente, quando você constrói, você consegue ter uma utilização muito melhor do espaço. Sim, e né? do custo. Exato, focando para o short-term rental. Então, o modelo de estúdios, né, onde você tem um quarto com uma pequena cozinha, é o modelo ideal para esse tipo de coisa. Porque você tem um apartamento, você tem a sala que é muito grande, você tem a lavanderia que é muito grande, você tem um terraço que é muito grande, você perde muito espaço. Quando você constrói, se você constrói focado nisso, você constrói exatamente o que o cliente precisa. Ele precisa de um quarto muito confortável e de uma facilidade que ele tem de cozinhar, alguma coisa muito rápido, uma lavanderia que pode ser comum, tá certo? E aí, dependendo do perfil, se é um perfil mais jovem, você pode ter lá uma sala de jogos, alguma coisa assim, alguma coisa do perfil meio hostel. Se é um perfil mais familiar ou de business, você tem uma central de business, ou seja, tem como se planejar para construir exatamente no formato adequado. E ter o máximo rendimento. O máximo rendimento do espaço. Bacana. Então, vamos imaginar, se a gente tivesse, vamos falar, $1 milhão, né? Construir um empreendimento, seja ele horizontal ou vertical, vai depender do interesse do próprio projeto, e multiplicar esse número direcionado pelo número de quartos. Exato. Como você até mesmo tinha dito para mim, num dos seus negócios pessoais, você tem lugares com 2, 3 beliches. Sim. Dependendo da densidade da cidade e tal, a gente sempre trabalha... Vizinho numa faculdade. Exatamente. Você tem quartos compartilhados. Isso é uma coisa que acontece bastante. Principalmente o público jovem, ele convive muito bem com quarto compartilhado. Né? O estilo de estudante. Ele vai estudar, às vezes vai trabalhar de noite, exato, vai para ganhar um dinheirinho diferente, vai fazer um estágio, alguma coisa, não fica dentro de casa, ele só chega em casa realmente para dormir e eventualmente comer alguma coisa, reduz o custo e com certeza absoluta acaba até facilitando a locomoção, que se você escolher um lugar bacana, perto de um ponto onde tenha esse fluxo, uma faculdade, uma escola de inglês, como você mesmo falou, uma estrutura de grande movimentação, de atração, acaba sendo muito interessante esse negócio e a rentabilidade acaba sendo bem bacana. E a ideia é começar na Flórida, mas não somente na Flórida. Né? A gente pode ir para outras cidades americanas que tenha também uma demanda para isso. Né? E aí trabalhar com esse estilo que na Europa é muito bem aceito, estilo hostels, né, de quartos compartilhados, que aí você multiplica o rendimento. Muito bacana. Num quarto que você teria um casal, você pode ter 4 estudantes. Exato. Né, em beliches, e é uma 2 coisa beliches. que o jovem curte demais, dividir espaço, fazer amizade, conhecer gente nova, é uma coisa que é uma tendência. Eu até comentei com você, eu tive um cliente meu que no ano passado ele comprou um motelzinho, estava caindo aos pedaços aqui na Biscayne, jogou no chão, só ficou com a estrutura, levantou as paredes, ele já tinha a divisão dos quartos lá, ele aproveitou o mesmo projeto de divisão, colocou 2 camas em cada quarto e hoje ele aluga esse motelzinho, que na verdade acabou virando um hostel, só para estudantes da Universidade de Miami. Então, uma coisa muito bacana. Isso. Está totalmente ocupado, né? Ele aluga por $600 cada cama, são 62 quartos, com 2 camas em cada um. Mentira, são 32 quartos com 2 camas em cada um. Faz a conta, né? Dá $1.200 por quarto aí. Pô, tá bom, né? Tá pagando a conta. Mais do que esperado. Tá pagando a conta e tá sobrando dinheirinho aí. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que a ideia é essa. Eu vou deixar aqui para vocês o contato da Lyrics, do Alex, para vocês conversarem com ele, tirarem suas dúvidas, de repente começar a pensar em alguma coisa mais desenvolvida aí para a gente poder colocar em prática. Eu vou fazer um próximo vídeo para vocês falando sobre um projeto que um monte de gente começa a me pedir ideias. Poxa, o que eu posso
abrir de negócio nos Estados Unidos. Eu quero falar com vocês sobre escola de inglês, que muita gente tem me perguntado sobre essa questão de escolas de inglês. Será que é viável, não é viável, dá dinheiro, como é que faz, como é que eu consigo de repente uma autorização para começar a emitir o I-20 para o visto de estudante? É difícil, é fácil, dá dinheiro, não dá dinheiro isso? Quero falar também com vocês sobre a questão de locação de containers. Algumas pessoas têm feito isso e têm dado um retorno bem positivo isso. A pessoa vem aqui, compra os containers, muitas vezes até acabam lisando esses containers e alugam esses containers. Você sabia que tem um monte de concessionárias Sim. que estão alugando containers agora para essa época de tornado, para colocar os carros dentro dos containers e proteger dos tornados, para não deixar nos pátios e cair coco em cima, granizo, esse tipo de coisa. Então pode ser uma coisa legal aí também para vocês pensarem aí, para quem eventualmente pensa em ter algum tipo de negócio dentro dos Estados Unidos. Tá bom? Alex, obrigado, meu caro. Obrigado você. Satisfação grande sempre ter você aqui. Abraço, fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Obrigado.